A growing cohort of billionaires and CEOs are unloading stock and at an increasing pace after little activity last year. It was a record year for stock sales by corporate insiders, CEOs, executives, and board members. America's top billionaires selling over $9 billion worth of stock just this year. Yeah, in terms of valuations, are these billionaires sending a signal here that their stock is at the peak? Now, the big question is whether all this insider selling signals a market top. Daniel Taylor of the Wharton School, who studies insider selling, says, quote, decades of research shows that corporate insiders are contrarians, buying near bottoms and selling near peaks. So let's look at the top five. Elon Musk, Jeff Bezos, the Walton family, Mark Zuckerberg. Warren Buffett also selling $8 billion worth of stock. That also has people concerned. There are many reasons why insiders sell stock in their companies, but it is interesting to note that the last time we saw Bezos in particular sell significant shares in Amazon, that was in 2021, just ahead of that 2022 downturn, a year in which the NASDAQ fell more than 30%. Look, I was looking at some of these tech billionaires, and a lot of them really started in 2020. Usually in a typical year, billionaires don't really sell their stock that much, at least in the U.S. But I noticed, middle of last year, we saw a lot of people in the tech industry just started to sell. It's probably not a great signal for the markets either, because Warren Buffett, one of the most famous value investor out there, struggling to find value in the current market. But as you said, that cash pile hitting nearly $160 billion in the latest quarter. Billionaires are looking at these valuations and saying, okay, the tax bill might be coming, the valuation's pretty steep, maybe I should start unloading some of those shares. No auge da euforia do mercado de ações, naquela manhã de outubro de 1929, como fazia toda quinta-feira, o mega bilionário do petróleo John D. Rockefeller encontrou seu engraxate com quem gostava de conversar sobre banalidades. Enquanto lustrava o seu sapato, o garoto olhou para o homem mais rico do mundo e disparou algumas dicas sobre ações que estariam prestes a subir exponencialmente. Rockefeller dobrou o jornal, olhou para o garoto e imediatamente, ao voltar ao escritório, vendeu boa parte de suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Uma semana depois, no dia 24 de outubro, que ficou conhecido como Quinta-feira Negra, a Bolsa de Nova York iniciava uma traumática queda que levaria milhares de pessoas à falência. Quase 100 anos depois, tal cenário parece estar se repetindo. Enquanto os engraxates estão comprando ações, com as bolsas renovando suas máximas históricas, os maiores bilionários do planeta estão diminuindo suas posições. Mas o que pode estar por trás desse movimento? O que os bilionários sabem que nós meros mortais não sabemos? Jamie Dimon, desde 2006, é o CEO do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos. Em fevereiro, Dimon vendeu $150 milhões em ações do banco pela primeira vez em 18 anos, ou seja, desde que assumiu sua posição de CEO, e sinalizou que deverá vender mais 1 milhão de ações no valor aproximado de $180 milhões até o final do ano. Dentro de Wall Street, Jamie Dimon não é uma exceção. Dentro do próprio JP Morgan, além de Dimon, outros membros da alta cúpula do banco também venderam milhões de dólares em ações do banco, e assim como Dimon e seus subordinados, boa parte dos principais diretores dos 6 grandes bancos americanos também estão vendendo suas ações. Outro exemplo de bilionário que vem despejando bilhões no mercado é o Jeff Bezos, dono da Amazon, que desde 2020 já vendeu mais de $20 bilhões em ações da sua empresa. Só agora em 2024 ele vendeu mais $8 bilhões, mas ainda pretende vender aproximadamente mais $10 bilhões nos próximos 12 meses. Mark Zuckerberg, que ao longo de 2021 vendeu suas ações da Meta em praticamente todas as semanas do ano, voltou a vender quase $500 bilhão apenas nos 2 últimos meses de 2023. De acordo com a Axios, Jamie Dimon, Zuckerberg e Bezos sozinhos venderam $9,3 bilhões desde o dia 31 de janeiro deste ano. Ou seja, em menos de um mês, esses 3 bilionários sozinhos já despejaram no mercado mais ações do que todos os bilionários juntos durante o primeiro semestre do ano passado. Outros grandes bilionários como Tim Cook, CEO da Apple, Mark Benioff, da Salesforce, Elon Musk da Tesla, a família Walton do Walmart, Larry Page e Sergey Brin, fundadores da Google, e tantos outros bilionários
tem despejado uma quantidade massiva de ações no mercado desde 2021, quando o Fed deu início ao seu aperto monetário. Entretanto, é possível observar que esse movimento tem se acentuado ainda mais nos últimos meses. Todavia, certamente nenhuma venda de ações advinda de bilionários tem tanto impacto no mercado como as vendas das ações realizadas por Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha e considerado por muitos como o maior investidor de todos os tempos. Através de sua empresa, a Berkshire Hathaway, Buffett tem vendido bilhões de dólares em ações desde o final de 2022. Dentro do período de um ano, a contar do último trimestre de 2022, Buffett já vendeu cerca de 30 bilhões de dólares em ações, num movimento que alguns economistas interpretam como um sinal de alarme para a economia americana. Tal volume de vendas tem feito um montante de dinheiro em caixa da empresa disparar e atingir a máxima histórica recentemente. O fato de Buffett estar acumulando caixa como nunca antes indica que, na sua visão, as ações estão muito caras e não existem boas opções de compra. Logo, ele está à espera de algum evento que venha trazer os preços das ações para baixo. Tal fato pode ser corroborado através do indicador Buffett, indicador popularizado pelo próprio Buffett e que mede o nível de sobrevalorização dos mercados. O indicador Buffett mede a proporção do valor total do mercado de ações dos Estados Unidos em relação ao PIB americano. A taxa atual de 184% está indicando que o tamanho do mercado de ações americano hoje equivale a quase 2 vezes o PIB do país. De acordo com este indicador, o mercado de ações americano está muito mais caro hoje do que no período pré-crise de 2008, do que no crash da bolsa em 87 e do que na grande estagflação da década de 70, perdendo apenas para o auge da bolha da internet em 2001, com a máxima histórica do indicador tendo sido alcançada recentemente em 2021, antes do início do aperto monetário do Fed. Outro indicador bastante famoso que mede o nível de sobrevalorização da bolsa americana é o Cape Ratio, que baseia-se nos ganhos médios ajustados pela inflação dos últimos 10 anos das ações do S&P 500. Atualmente, o índice está em 34,12, bem acima do patamar visto no auge da bolha imobiliária e acima do patamar visto na Terça-feira Negra de 1929. Ainda em relação às bolsas americanas, um fato interessante e que tem chamado a atenção dos mercados é a concentração do desempenho do índice S&P 500 em apenas 7 empresas que receberam o apelido de as 7 Magníficas. Essas 7 empresas sozinhas são responsáveis por cerca de 85% do retorno do índice, enquanto que o retorno gerado pelas 493 empresas restantes chega a ser desprezível. Tal fato ressalta a inevitável conclusão de que, apesar de as bolsas estarem em máximas históricas, essa exuberância tem se sustentado em pilares muito frágeis que podem desabar a qualquer momento. Uma máxima bem conhecida do mercado e que é atribuída ao Warren Buffett é que você sempre deve comprar ao som de canhões e vender ao som dos violinos, ou seja, devemos comprar quando o mundo parece estar desabando e vender quando o mercado estiver tão bom ao ponto de até o seu cunhado piramideiro vir puxar assunto com você sobre ações no churrasco da família. A maioria absoluta dos bilionários ou são grandes agentes do mercado financeiro com uma inteligência muito acima da média ou são extremamente bem assessorados pelos melhores profissionais do mercado. Por isso, eles sempre estarão à frente dos investidores de varejo. Sendo assim, seria sábio da parte de cada pequeno investidor observar o que essas pessoas estão fazendo e não apenas agir como uma ovelha seguindo o rebanho, porque muitas vezes o rebanho pode estar te levando em direção a um enorme penhasco.